Roubaram minha ideia no trabalho, mas a apresentação final tinha uma surpresa. O tilintar dos cubos de gelo no copo de uísque barato era o único som que ousava quebrar o silêncio pesado e opressor do meu apartamento. Um pequeno santuário no coração vibrante de São Paulo. A luz bruxuleante da tela do notebook, que teimava em não apagar, projetava sombras fantasmagóricas nas paredes, dançando com a fumaça quase imperceptível do meu café recém-coado, que já esfriava na caneca. A cafeína, antes uma aliada fiel em minhas noites intermináveis de trabalho, agora parecia ter se voltado contra mim, acelerando um coração que já batia descompassado, um tambor frenético que ecoava em meus ouvidos, abafando qualquer outra melodia. Eu, Laura, uma gerente de projetos com quase uma década de experiência no mercado de tecnologia, olhava para a apresentação em meu computador, uma obra-prima digital de gráficos coloridos, análises profundas e estratégias inovadoras. Não era apenas uma apresentação. Era a culminação de meses de dedicação obsessiva, de noites roubadas ao sono, de fins de semana sacrificados, de cada gota de criatividade e inteligência que eu possuía. Cada slide, cada palavra, cada imagem era um reflexo da minha alma, do meu comprometimento, da minha crença inabalável no potencial daquela ideia. A campanha, apelidada internamente de EcoConecta, era um projeto audacioso para o nosso cliente mais importante, a Nexus Innovations, uma gigante do setor de energia renovável. O objetivo era reinventar a forma como eles se comunicavam com o público, transformando o complexo universo da sustentabilidade em algo palpável, acessível e, acima de tudo, inspirador. Eu havia mergulhado de cabeça na pesquisa, entrevistando especialistas, analisando dados de comportamento do consumidor, estudando tendências de mercado e até mesmo passando semanas em comunidades rurais, conversando com pessoas que viviam a sustentabilidade em seu dia a dia, buscando inspiração genuína. A ideia central era criar uma plataforma interativa, gamificada, onde os usuários pudessem adotar uma pequena parte de um projeto de energia renovável, um painel solar, uma turbina eólica em miniatura, e acompanhar seu impacto em tempo real, vendo a energia sendo gerada, o CO2 sendo economizado, as árvores sendo plantadas. Era um conceito revolucionário, um salto quântico na comunicação de marca, que prometia não apenas engajar milhões, mas também educá-los e inspirá-los a se tornarem agentes de mudança. Eu estava orgulhosa. Orgulhosa de um jeito que poucas vezes havia sentido em minha carreira. A Nexus Innovations, eu sabia, veria o valor incomensurável naquilo. A apresentação seria no dia seguinte, às 10 da manhã, na sede da Nexus, com o CEO da empresa, a diretoria de marketing e uma equipe de investidores internacionais sentados à mesa. Era o meu momento, a minha chance de brilhar, de mostrar o que eu, Laura, era capaz de fazer. Meu coração martelava com uma mistura de ansiedade e euforia. Fechei o notebook com um clique suave, o som ecoando no silêncio da noite, e tentei, em vão, forçar-me a dormir, a descansar para o grande dia. Mas a mente continuava a trabalhar, revisando cada slide, cada palavra, cada detalhe. A manhã seguinte amanheceu com um sol tímido, que mal conseguia romper a cortina de nuvens cinzentas que cobria a cidade. O pressentimento, aquele calafrio inquietante que havia me acompanhado durante a noite, não havia desaparecido. Ao contrário, ele se intensificou, transformando-se em uma sensação de angústia no peito, um nó que se apertava a cada batida do meu coração. Cheguei ao escritório mais cedo do que o habitual, o aroma de café fresco e a quietude dos corredores vazios me acolhendo. Minha sala, um cubículo modesto no meio do mar de mesas do Open Space, era o meu refúgio. Liguei o computador, abri o e-mail e lá estava ele. Uma mensagem de Camila, minha gerente, com o título Revisão Final da Apresentação Nexus, urgente. O anexo era uma versão do meu trabalho. Respirei fundo, tentando afastar a pontada de irritação que sempre sentia ao lidar com Camila. Ela era uma mulher de 30 e poucos anos, com uma ambição voraz e uma ética questionável. Havia subido rapidamente na hierarquia da agência, não por seu talento ou por suas ideias originais, mas por sua habilidade em se apropriar do trabalho alheio e apresentá-lo como seu, por sua capacidade de navegar nas águas turvas da política corporativa com uma maestria quase invejável. Eu a via como um predador, sempre à espreita, procurando a presa mais fácil, o projeto mais promissor para devorar e chamar de seu. Abri o anexo, e o mundo desabou. Não era uma revisão, era o meu trabalho. Cada slide, cada gráfico, cada análise. As cores que eu havia escolhido com tanto esmero, a tipografia que eu havia pesquisado meticulosamente, a estrutura narrativa que eu havia construído com tanto cuidado. Tudo estava ali, mas não era meu.
O logotipo da agência estava no canto inferior direito, e no slide de créditos, meu nome havia sido magicamente substituído pelo dela. Camila Mello, a autora da EcoConecta, a plataforma gamificada, a adoção de painéis solares e turbinas eólicas em miniatura, o acompanhamento em tempo real do impacto ambiental. Tudo, cada pedacinho da minha alma, do meu suor, do meu intelecto, estava ali, adornado com o nome dela. Minhas mãos tremeram, o mouse escapou dos meus dedos e caiu na mesa com um baque surdo, ecoando no silêncio do escritório. Senti o sangue gelar nas veias, o rosto ficar pálido, um suor frio escorrendo pela minha testa. Uma náusea súbita me atingiu, revirando meu estômago. Aquela não era uma revisão. Era um roubo. Um roubo descarado, brutal e sem qualquer remorso. A raiva, antes uma chama tímida, explodiu em meu peito como um incêndio incontrolável, consumindo todo o meu ser. A humilhação, a traição, a incredulidade, tudo se misturou em um turbilhão de emoções que me deixaram sem ar. Eu havia passado meses da minha vida naquilo, sacrificando tempo com a família, com amigos, com o meu próprio bem-estar. Havia colocado meu coração, minha alma, meu futuro naquele projeto. E ela, com a arrogância e a desfaçatez que lhe eram peculiares, havia simplesmente se apropriado de tudo. Não, isso não pode estar acontecendo, eu sussurrei, a voz embargada, quase inaudível, um lamento que parecia rasgar minha garganta. Meus olhos, marejados, fixavam-se no nome dela, Camila Mello, no slide de créditos, como se a palavra pudesse se desfazer em pó. Senti o gosto amargo da injustiça, da impotência. A raiva se transformou em desespero, em um choro silencioso que parecia secar as lágrimas em meus olhos. Era o fim da minha carreira, o fim dos meus sonhos, o fim de tudo que eu havia construído. Como eu poderia provar que a ideia era minha? Ela era gerente. Ela tinha o poder. Levantei-me abruptamente, o render da cadeira ecoando no escritório ainda vazio. Meus passos, antes firmes e decididos, agora eram hesitantes, quase arrastados. Caminhei até a janela, meus olhos fixos na paisagem urbana que se estendia sob o céu cinzento de São Paulo, uma metrópole indiferente à minha dor. As gotas finas de chuva batiam no vidro, refletindo meu próprio desamparo. A imagem do meu pai, um homem íntegro e trabalhador, que sempre me ensinou sobre a importância da honestidade e da justiça, veio à minha mente nítida e dolorosa. Como eu poderia olhar para ele, para meus pais, para mim mesma, sabendo que havia permitido que alguém me roubasse assim, sem lutar, sem reagir? A voz de Ricardo, meu antigo mentor e amigo, ecoou em minha memória. Laura, neste mercado, você precisa ser inteligente. Não apenas no que você cria, mas em como você protege o que é seu. As ideias são valiosas, mas a originalidade é o seu maior trunfo. Ele havia me ensinado que em um mundo competitivo, a criatividade era a moeda mais forte, e que protegê-la era essencial. Naquele momento, uma pequena chama, uma fagulha de resistência, acendeu-se em meu peito, aquecendo o frio gélido do desespero. Eu não poderia, eu não deveria, eu não iria permitir isso. Eu não me renderia, não sem lutar. Eu havia colocado meu sangue, suor e lágrimas naquele projeto. Eu o defenderia com todas as minhas forças. Mas como? Como confrontar Camila, uma mulher que tinha o poder e a influência para destruir minha carreira com um simples estalar de dedos? A resposta, eu sabia, não viria de um confronto direto, uma briga aberta no meio do escritório. Camila era esperta, manipuladora. Ela negaria tudo, me faria parecer louca, histérica. Eu precisava de algo mais sutil, algo que a expusesse sem que eu precisasse dizer uma palavra. Algo que falasse por si só, que fosse irrefutável e inegável. Voltei para minha mesa, meus dedos voando sobre o teclado, um plano começando a se formar em minha mente. Eu me lembrei de uma técnica que Ricardo havia me ensinado em meus primeiros dias de carreira, uma tática para proteger ideias originais em um mercado onde a pirataria intelectual era endêmica. Ele a chamava de a assinatura secreta. Era uma forma de incorporar um elemento único, quase imperceptível, mas que sob certas condições, revelaria a autoria original. Comecei a revisar a versão roubada da apresentação. Camila havia sido meticulosa em replicar meu trabalho. Cada gráfico, cada frase, cada detalhe visual. Mas ela era uma copiadora, não uma criadora. Ela replicava, mas não compreendia a essência, a alma da ideia. E era ali, na alma do projeto, que eu plantaria a minha surpresa. Lembrei-me de um pequeno detalhe na plataforma EcoConecta que eu havia idealizado. Para cada painel solar adotado virtualmente pelos usuários, eu havia criado um sistema que ligava a plataforma a um programa de reflorestamento em uma área remota da Amazônia, com um sensor GPS que mostraria a localização exata da árvore plantada.
Um toque poético, um detalhe que à primeira vista parecia apenas um bônus, mas que era, na verdade, a minha assinatura secreta. Eu havia desenvolvido um algoritmo complexo para correlacionar o impacto energético gerado por cada painel virtual com o tipo de árvore a ser plantada, e, crucialmente, com o nome de uma tribo indígena específica que seria responsável pelo plantio, como parte de um programa de desenvolvimento sustentável. Ninguém, além de mim, havia entendido a profundidade daquele detalhe, a complexidade daquele algoritmo, a razão daquela conexão aparentemente aleatória. Para Camila, era apenas um bônus que ela havia copiado sem questionar, sem entender o seu significado mais profundo, a sua engenharia inversa. A apresentação de Camila estava agendada para as 10 da manhã. Eu tinha apenas algumas horas para executar o meu plano. Precisava de acesso ao servidor da agência, onde a apresentação seria carregada. E precisava de um cúmplice que eu pudesse confiar cegamente. Liguei para Ricardo. Ele, agora, era diretor de criação em uma agência concorrente, mas nossa amizade permanecia inabalável. Ele atendeu no segundo toque, a voz sonolenta. Laura? O que houve? Que voz é essa? Contei a ele tudo, cada detalhe do roubo, da traição, da humilhação. Ele ouviu em silêncio, sua respiração pesada. Aquela víbora. Eu sabia que ela não prestava. Mas roubar o seu projeto? Isso é demais. Eu preciso da sua ajuda, Ricardo. Eu preciso de acesso ao servidor da agência. Preciso plantar uma pequena surpresa na apresentação dela. Algo que a exponha sem que eu precise dizer uma palavra. Ricardo hesitou. Isso é perigoso, Laura. Você pode ser demitida, processada. Sua carreira pode acabar. Minha carreira já acabou, Ricardo. Se eu permitir que ela saia impune, se eu não lutar pelo que é meu, então sim, minha carreira, minha alma, tudo estará arruinado. Eu preciso fazer isso. Pela minha sanidade. Pela minha honra. Pelo meu pai. Ele suspirou. Certo. Eu te mando as credenciais. Mas seja rápida e seja indetectável. Não quero que você se meta em mais problemas. Ele me enviou um código de acesso e um pequeno programa de script que, segundo ele, me daria acesso temporário e indetectável ao servidor. Meus dedos voaram sobre o teclado. A adrenalina corria em minhas veias, afugentando qualquer vestígio de sono, de cansaço. Eu abri a versão da apresentação de Camila e então, com precisão cirúrgica, acionei meu script. O que eu havia criado era um pequeno e sutil código em um slide específico, no qual Camila havia apenas replicado a ideia do painel solar adotado. Meu código iria, durante a apresentação, projetar não apenas a localização da árvore e o nome da tribo indígena, mas também uma pequena mensagem em código Morse, disfarçada nas coordenadas GPS exibidas no mapa interativo. A mensagem era simples: projeto original, Laura Silva. A fonte do código Morse seria a mesma da fonte original da minha tese de faculdade, uma fonte que eu havia criado e que era a única. Era a minha assinatura secreta, escondida à vista de todos. Meu coração martelava no peito. O relógio na parede do escritório marcava 9:30 da manhã. Faltava meia hora para a apresentação. Eu havia terminado. Eu havia plantado a bomba. Agora, era só esperar. A sala de reuniões da Nexus Innovations estava impecável, com sua mesa oval de mármore e cadeiras de couro. O ar-condicionado em temperatura perfeita e o cheiro sutil de desinfetante que tentava, sem sucesso, mascarar a tensão no ar. O CEO da Nexus, Sr. Thompson, um homem de 40 e poucos anos, com um ar de executivo implacável, estava sentado à cabeceira. Sua expressão séria e inescrutável. A diretoria de marketing, os investidores internacionais, todos estavam ali, com seus ternos caros e suas expressões atentas. Camila estava no centro da sala de pé, impecável em seu blazer branco, com um sorriso confiante que não alcançava os olhos, segurando o cliquer na mão. Ela parecia a personificação do sucesso, da competência, da mulher que havia criado uma campanha revolucionária. Eu estava sentada em um canto, quase invisível, com a minha cópia da apresentação dela, e também a minha original no meu tablet, a poucos centímetros de mim. O sangue gelado nas veias, a adrenalina correndo como um rio selvagem. Camila começou a apresentação. Sua voz era firme, confiante, modulada. Ela falava com paixão sobre minha ideia, sobre a EcoConecta, sobre como ela iria revolucionar o mercado de energia renovável. Eu a observei, cada movimento, cada palavra, cada sorriso ensaiado. A raiva em meu peito era imensa, mas eu a contive, a transformei em uma energia fria e focada. Meu momento estava chegando. Ela chegou ao slide da plataforma gamificada. O slide com o painel solar adotado, o algoritmo de correlação e a assinatura secreta.
Meu coração martelava com uma força que eu pensei que pudesse ser ouvida por todos na sala. Camila clicou no slide. A imagem da plataforma interativa surgiu na tela gigante, colorida e vibrante. E aqui está o coração da EcoConecta, ela anunciou, a voz cheia de orgulho. A plataforma gamificada, onde cada usuário pode adotar seu próprio painel solar virtual e acompanhar o impacto em tempo real. E como um bônus especial para cada painel adotado, plantaremos uma árvore na Amazônia, em um projeto de reflorestamento com comunidades indígenas. Ela clicou novamente e o mapa interativo surgiu na tela. As coordenadas GPS começaram a piscar em código Morse, formando a mensagem Projeto Original, Laura Silva. A fonte, a minha fonte criada, única, inconfundível. O silêncio na sala foi absoluto. O CEO, Sr. Thompson, franziu a testa, confuso. Os investidores olharam para a tela, depois para Camila, depois para mim. O rosto de Camila, que antes irradiava confiança, tornou-se pálido, a boca aberta em um perfeito, seus olhos arregalados, fixos na tela. Ela tentou clicar novamente, mas o slide travou, e a mensagem piscou, teimosa, insistente na tela gigante. O que é isso, Camila? O Sr. Thompson perguntou, a voz grave, carregada de uma raiva contida. Projeto Original, Laura Silva. Quem é Laura Silva? Camila tentou gaguejar uma explicação, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ela olhava para mim, os olhos cheios de pânico, de ódio. Eu sou Laura Silva, Sr. Thompson, eu disse, levantando-me lentamente do meu canto, minha voz firme e clara, ecoando na sala. E essa é a minha ideia. E o show começou. A sala de reuniões, antes um palco para a farsa de Camila, transformou-se em um tribunal improvisado. O silêncio inicial foi substituído por um burburinho crescente, um murmúrio de espanto e indignação. Os investidores, homens e mulheres de negócios acostumados com a frieza dos números e a objetividade dos fatos, olhavam para Camila com uma mistura de repulsa e desconfiança. O CEO da Nexus Innovations, Sr. Thompson, cujo rosto antes sério e inescrutável, agora demonstrava uma fúria contida, martelou a mesa com a palma da mão. Um som que ecoou como um trovão. Silêncio! Ele bradou, e todos se calaram, os olhos fixos nele, depois em mim, depois em Camila. Camila, pálida e trêmula, tentou uma última cartada de desespero. Sr. Thompson, isso é um engano, uma sabotagem. A Laura está tentando me denegrir, ela é invejosa. Ela não tem provas. Eu tenho provas, Sr. Thompson, eu disse, minha voz ganhando força a cada palavra, a adrenalina correndo em minhas veias, transformando o medo em uma coragem indomável. Este código Morse que a Sra. Mello, em sua pressa para se apropriar da minha ideia, não percebeu ser uma mensagem escondida nas coordenadas GPS. Foi criado por mim. A fonte utilizada para o código Morse é uma fonte personalizada, desenvolvida por mim para um projeto de tese de pós-graduação sobre linguística computacional. E é única. Além disso, o algoritmo de correlação entre o impacto energético e o tipo de árvore a ser plantada, juntamente com a conexão a tribos indígenas específicas, foi um detalhe que eu adicionei após semanas de pesquisa de campo, algo que só eu sabia a profundidade e a complexidade. Tenho todos os rascunhos, todos os e-mails, todos os registros de tempo de desenvolvimento, tudo salvo em um servidor externo, com carimbo de data e hora, que comprovam a minha autoria. Estendi meu tablet, onde a versão original da apresentação com todos os carimbos de data e hora, os rascunhos do algoritmo e os e-mails trocados com os especialistas em sustentabilidade e com as comunidades indígenas estava aberta. O assistente de TI da Nexus, a pedido do Sr. Thompson, conectou meu tablet à tela gigante. E a verdade nua e crua se revelou. A sala de reuniões mergulhou em um silêncio ainda mais profundo do que o anterior. O Sr. Thompson olhou para Camila, sua expressão gélida, seus olhos perfurando o ar como raios laser. Camila Mello, ele disse a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável, sua conduta é inaceitável. Você não apenas roubou o trabalho de uma colega, mas também tentou enganar a Nexus Innovations, nosso cliente e a mim. Sua demissão é imediata. E a agência tomará todas as medidas legais cabíveis para garantir que você não cometa mais um ato de fraude intelectual. Camila desabou. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, manchando sua maquiagem impecável. Ela tentou argumentar, tentou chorar, tentou se vitimizar, mas suas palavras foram engolidas pela indignação dos presentes. Alguns investidores se levantaram, expressando seu repúdio à conduta dela. A reunião foi suspensa. Eu saí da sala de reuniões com uma sensação de leveza que há muito não sentia. A raiva havia se dissipado, substituída por um alívio imenso.
A justiça havia sido feita, mas o caminho ainda era longo. No corredor, Ricardo, meu mentor e cúmplice, me esperava com um sorriso orgulhoso no rosto. Eu sabia que você conseguiria, Laura. Você é brilhante. Obrigada, Ricardo. Sem você eu não teria conseguido. Eu o abracei, sentindo a força de nossa amizade. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia do roubo e da exposição de Camila se espalhou como um incêndio pela agência e depois pelo mercado. A reputação dela estava em frangalhos. A minha, por outro lado, foi elevada. O Sr. Thompson, impressionado com minha integridade e com a genialidade da minha ideia, me ofereceu um contrato direto com a Nexus Innovations, não como gerente de projetos, mas como diretora da nova divisão de marketing de sustentabilidade, com autonomia total para desenvolver e implementar a campanha EcoConecta, que ele insistiu em manter o nome original. Era a oportunidade dos meus sonhos, a chance de transformar minha ideia em realidade, de fazer a diferença. Aceitei a oferta. Deixei a agência não com raiva, mas com a cabeça erguida, sabendo que havia vencido. A EcoConecta foi um sucesso estrondoso, superando todas as expectativas. A plataforma gamificada engajou milhões, inspirando uma nova geração de ativistas ambientais e transformando a imagem da Nexus Innovations. Meses depois, durante a cerimônia de premiação de um importante prêmio de marketing e sustentabilidade, fui chamada ao palco para receber o troféu. O Sr. Thompson, em seu discurso, fez questão de ressaltar a minha autoria, a minha visão, a minha integridade. Ele me chamou de visionária, de pioneira. E eu, Laura, estava ali no centro do palco, com o coração transbordando de gratidão e de orgulho, segurando o troféu em minhas mãos, sabendo que havia transformado uma humilhação em uma vitória, uma traição em um trampolim para o sucesso. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. A história não terminou com a premiação. Aquela vitória, embora pessoalmente gratificante e profissionalmente recompensadora, foi apenas o começo de uma nova jornada, um novo capítulo na minha vida e na minha carreira. A campanha EcoConecta tornou-se um case de sucesso global, estudado em universidades e replicado por outras empresas que buscavam uma comunicação mais autêntica e engajadora sobre sustentabilidade. A plataforma, com seu sistema de adoção de elementos de energia renovável e o rastreamento GPS das árvores plantadas na Amazônia, não só educou e conscientizou, mas também mobilizou milhões de pessoas ao redor do mundo. A cada nova árvore plantada, a cada nova turbina eólica virtual ativada, eu sentia uma conexão profunda com o propósito original do meu trabalho, com a alma da EcoConecta. Minha nova posição na Nexus Innovations como diretora de marketing de sustentabilidade me deu a autonomia e os recursos que eu sempre sonhei. Eu montei uma equipe de profissionais apaixonados e éticos, que compartilhavam da minha visão. Trabalhamos incansavelmente para expandir a EcoConecta, levando-a para outros países, adaptando-a a diferentes culturas e contextos. Desenvolvemos novos projetos, novas iniciativas que ligavam a tecnologia à responsabilidade social e ambiental, transformando a Nexus em uma referência global em sustentabilidade. Ricardo, meu eterno mentor e amigo, tornou-se um parceiro de confiança. Ele deixou sua antiga agência, farto da política corporativa e da falta de ética, e se juntou à minha equipe como consultor estratégico. Juntos continuamos a inovar, a criar, a desafiar os limites do marketing e da comunicação, sempre com a ética e a integridade como pilares. Ele me lembrava constantemente: a originalidade é o seu maior trunfo, Laura. E a sua integridade, o seu escudo. Ainda assim, a sombra de Camila pairava à distância. Embora sua carreira tenha sido completamente arruinada e seu nome se tornasse sinônimo de fraude intelectual no mercado, eu sabia que a dor da traição, a cicatriz da humilhação, não desapareceria completamente. Eu a via ocasionalmente em artigos de notícias sobre o que aconteceu com, ou em comentários em redes sociais, sempre com o mesmo tom de repulsa e desdém. Mas eu não sentia mais raiva. Apenas uma certa pena, uma tristeza pelo caminho que ela escolheu, pela escuridão que a consumiu. A vingança, eu aprendi, não era doce, a verdadeira vitória era a minha própria ascensão. A minha capacidade de transformar a adversidade em um catalisador para algo maior, para algo bom. Minha história, a história da EcoConecta, tornou-se um exemplo, um estudo de caso em escolas de negócios e em cursos de ética corporativa. Fui convidada a palestrar em universidades, a participar de conferências internacionais, a compartilhar minha experiência. Eu falava sobre a importância da integridade, da paixão, da resiliência.
Eu alertava sobre os perigos do plágio, da apropriação indevida de ideias, da cultura tóxica que permitia que tais atos prosperassem. E eu inspirava jovens profissionais a acreditarem em seu próprio potencial, a defenderem suas ideias, a lutarem pelo que é certo. Um dia recebi um e-mail. Era de uma jovem estudante, uma aluna de um curso de marketing em uma universidade do interior. Ela havia lido sobre a minha história, assistido a uma das minhas palestras online. Senhora Silva, ela escreveu, sua história me inspirou a não desistir. Eu tinha uma ideia brilhante para um projeto, mas um colega tentou roubá-la. Eu estava prestes a desistir, mas lembrei-me de você. Lutei pela minha ideia e venci. Muito obrigada por ser uma inspiração. As palavras dela me tocaram profundamente. Eu havia transformado minha dor em um propósito, minha humilhação em uma inspiração para outros. A vida me ensinou que o sucesso não é apenas sobre dinheiro ou reconhecimento. É sobre integridade, sobre propósito, sobre impacto. É sobre a capacidade de se levantar depois de uma queda, de transformar a adversidade em oportunidade, de encontrar a sua própria voz e de usá-la para o bem. A campanha EcoConecta não era apenas uma campanha, era um símbolo da minha própria jornada, da minha resiliência. Minha relação com a Nexus Innovations, e especialmente com o Sr. Thompson, era de respeito mútuo. Ele se tornou um grande defensor da ética e da transparência, impulsionando uma mudança cultural significativa na empresa. Ele me dava total liberdade para inovar, para criar, para desafiar os limites. Juntos, provamos que é possível ser bem-sucedido sem comprometer a integridade, que é possível fazer o bem e ter lucro. A apresentação final de Camila, aquela que deveria ter sido seu triunfo, tornou-se a sua ruína. E, ironicamente, a minha redenção. Aquele dia, eu não apenas recuperei minha ideia, eu recuperei a mim mesma. Recuperei minha confiança, minha voz, meu propósito. Eu me tornei a pessoa que eu deveria ser. E o meu pai, aquele homem íntegro e trabalhador, que sempre me ensinou sobre a importância da honestidade e da justiça? Ele estava lá na plateia durante a cerimônia de premiação, os olhos marejados de orgulho, um sorriso genuíno em seu rosto. Eu sempre soube que você era brilhante, minha filha. Mas hoje você me mostrou que é muito mais do que isso. Você é uma mulher de caráter, de coragem. Você é a minha heroína. As palavras dele valiam mais do que qualquer troféu, qualquer reconhecimento. A história da EcoConecta continuou a evoluir. Lançamos novos módulos, expandimos para novas áreas de sustentabilidade, envolvendo comunidades carentes e escolas em programas de educação ambiental. Eu me tornei uma voz ativa na defesa de políticas públicas que promoviam a ética na inteligência artificial e a responsabilidade social corporativa. Minha experiência com o roubo da ideia me fez entender a importância de proteger a criatividade, de valorizar o trabalho intelectual, de lutar contra a apropriação indevida. Criei uma iniciativa interna na Nexus Innovations, um programa de mentoria para jovens talentos, para protegê-los dos Camila Mello do mundo corporativo. Eu ensinava a eles não apenas sobre marketing e sustentabilidade, mas sobre integridade, resiliência e a importância de sempre ter uma assinatura secreta em seu trabalho, um elemento único e irrefutável que comprovasse a autoria. Queria que eles aprendessem com a minha experiência, mas sem ter que passar pela mesma dor e humilhação. A agência de publicidade onde Camila e eu trabalhávamos antes, a Alpha Marketing, sofreu um golpe significativo em sua reputação. Perdeu vários clientes importantes e teve que passar por uma reestruturação profunda. O CEO que havia permitido a cultura tóxica de Camila prosperar foi substituído. O mercado, eu aprendi, tem suas próprias formas de corrigir as injustiças. Minha vida pessoal também floresceu. Encontrei um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, entre a paixão pela minha carreira e o amor pela minha família e amigos. As noites em que eu me afogava em café e exaustão, perseguindo um ideal, agora eram substituídas por noites de sono tranquilo, de realização. Eu me sentia completa, realizada e em paz. O que começou como uma história de traição e humilhação, transformou-se em uma saga de superação, de justiça e de propósito. A apresentação final de Camila, aquela que deveria ter sido seu triunfo, tornou-se o seu calcanhar de Aquiles, a sua ruína. E, ironicamente, o meu trampolim para um sucesso muito maior, muito mais significativo do que eu jamais poderia ter imaginado. Aquela surpresa, aquela assinatura secreta, não apenas salvou minha carreira, mas redefiniu quem eu era, o que eu representava, e o impacto que eu poderia ter no mundo. A cada dia eu olhava para o horizonte de São Paulo, para a cidade que havia sido palco da minha dor e da minha vitória, e sentia uma gratidão imensa. A vida me havia dado uma segunda chance, uma oportunidade de reescrever minha própria história, de transformar a amargura em sabedoria, a humilhação em força.
atraição e resiliência. E o mais importante, me deu a chance de provar que a integridade, a originalidade e a paixão sempre prevalecem, não importa o quão difícil seja a batalha. Aquele dia em que roubaram minha ideia no trabalho, marcou o início de uma nova Laura, uma Laura que não se calaria, que não se renderia, que lutaria por cada centímetro da sua verdade. E a apresentação final, essa teve uma surpresa que mudou tudo para sempre. Minha jornada me levou a entender que as adversidades, por mais dolorosas que sejam, são oportunidades disfarçadas de aprendizado e crescimento. A dor da traição de Camila me forçou a ser mais engenhosa, mais estratégica, a pensar fora da caixa, a criar uma solução que fosse inegável. Aquela experiência me ensinou a valorizar cada etapa do processo criativo, cada detalhe, cada insight. E a sempre proteger a originalidade com a mesma ferocidade com que se protege um tesouro. Desenvolvi um senso aguçado para identificar talentos subestimados e ideias inovadoras, e me tornei uma defensora incansável da ética e da transparência em todas as esferas do trabalho criativo, em um cenário corporativo que muitas vezes celebrava a astúcia e a autopromoção. Minha história ressoou como um lembrete de que a verdadeira liderança é construída sobre a integridade e a capacidade de inspirar, não de oprimir. Minha equipe na Nexus Innovation se tornou um modelo de colaboração e respeito mútuo. Eu incentivava cada membro a desenvolver suas próprias assinaturas secretas, a infundir sua personalidade e sua paixão em cada projeto, a se sentir proprietário de suas ideias, sabendo que seriam valorizados e reconhecidos por isso. Criei um ambiente onde a confiança era a base, e a inovação florescia sem o medo da apropriação indevida. Os resultados foram extraordinários. Não apenas a campanha EcoConecta continuou a crescer e a evoluir, mas toda a divisão de marketing de sustentabilidade se tornou um polo de criatividade e impacto. Ganhamos mais prêmios, atraímos novos talentos e, mais importante, conseguimos gerar um impacto positivo e tangível no mundo, mobilizando pessoas em causas importantes. Meu nome se tornou sinônimo de sucesso com ética, um farol para aqueles que buscavam conciliar suas paixões com um propósito maior. Revisito de tempos em tempos aquele dia fatídico, não com rancor, mas com uma perspectiva de gratidão. A humilhação que parecia ser o fim foi, na verdade, o meu renascimento. A traição de Camila me libertou de um ambiente que não me valorizava, e me impulsionou para um caminho onde minha voz era ouvida, minhas ideias eram respeitadas e minha autenticidade era celebrada. Eu me tornei uma defensora feroz da propriedade intelectual e da integridade criativa, usando minha plataforma para educar e capacitar outros a protegerem suas contribuições. A ironia final veio em um encontro inesperado. Anos depois, participando de um evento da indústria, vi Camila em uma mesa de um café sozinha, com uma expressão cansada. Ela tentou desviar o olhar, mas nossos olhos se encontraram. Não havia ódio em meu coração, apenas uma curiosidade sobre o que a vida havia ensinado a ela. Eu me aproximei. Camila, eu disse, com uma voz calma. Ela se encolheu, surpresa. Laura, espero que você esteja bem, e eu continuei, com sinceridade. A vida tem uma forma interessante de nos ensinar as lições de que precisamos. Ela apenas assentiu, os olhos marejados. Não havia nada mais a ser dito. Nossos caminhos haviam se bifurcado drasticamente naquele dia da apresentação, e as consequências de suas escolhas a haviam levado para um lugar muito diferente do meu. Eu havia aprendido a crescer, a construir. Ela a colher as sementes do que plantou. Apresentação final. Aquelas palavras me trazem um sorriso. Não apenas a apresentação da EcoConecta que se tornou um marco, mas a apresentação da minha própria vida, que teve uma surpresa muito maior do que qualquer slide poderia mostrar. Uma surpresa de força, de resiliência e de um triunfo que transcendeu o roubo de uma ideia, transformando-se na celebração da autenticidade e da verdade. E essa é a minha história.